do servo dele e com certeza para nos alimentar. Você quer ser alimentado pela palavra de Deus hoje? Amado Deus, teu filho, Pai, teu servo, ele resolveu vir à tua casa, entendeu no coração de compartilhar conosco aquilo que o Senhor já tem falado com ele, Pai. Agora, Senhor, usa de misericórdia, unge os lábios dele e muda tudo se for necessário, porque nós precisamos nos alimentar da tua palavra, nós precisamos da tua presença nas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós te rendemos graças. Amém. Graça e paz, queridos. Meio xoxo aí, hein? Graça e paz, queridos. Agora deu uma melhorada boa. Vocês estão bem? Quero refletir com vocês aqui na verdade, uma sequência de versículos. Nós vamos passear por alguns textos de um tema que é bastante importante para esse momento que a gente está vivendo e que, curiosamente, Deus falou ao meu coração no domingo passado, depois, enquanto aqui estava tendo culto, depois da pregação do pastor João. Deus falou ao meu coração e eu corri, peguei o celular, anotei. Depois em casa eu fui destrinchar. E aí Deus colocou no meu coração uma conexão entre alguns versículos que são importantes. Nós vamos ler alguns versículos. O primeiro deles está em Mateus 7:13. Você pode abrir na sua Bíblia, pode acompanhar na tela também. Vai aparecer aí, eu imagino. Mateus, capítulo 7, no verso 13. Diz assim: Entrei, se você não encontrou ainda, vai encontrando aí. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Depois a gente vai correr lá para Lucas. Por enquanto nós vamos ler só esses dois. Nós vamos lá para Lucas no capítulo 13. Lucas no capítulo 13, nós vamos ler o verso 24 só. Depois nós vamos correr nos outros dois. Diz assim Lucas: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Grava esses dois aí. Quem já gravou? Não lembra além do de Mateus, não foi que a gente leu? Olha aí, tá vendo? Esse texto, esses dois versículos, eles se conectam, e depois nós vamos ler mais dois outros versículos, que há um ensinamento muito importante para nós, sobretudo para quem está pensando em se relacionar com Deus e tentar encontrar Jesus entrando nas portas largas. Tem muita gente, eu tenho conversado com muita gente, tenho ouvido muita gente, e na internet principalmente, muita gente confundindo a porta larga da igreja com a porta do céu. E eu queria falar um pouco sobre isso hoje. No primeiro versículo que a gente leu, Mateus 7:13, deixa o Mateus 7:13 na tela. Ele diz assim, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Aqui o texto começa nos mostrando duas coisas que ficam bem claras. É que existem duas portas. Mas pastor, isso é óbvio, o texto já disse. Mas ele está dando uma orientação muito clara, dizendo: entrem pela porta estreita. Ele está alertando que há uma outra porta larga, mas ele nem te dá a possibilidade de você pensar em entrar por ela. Ele está só te dizendo que tem. E por que o texto está dizendo que tem, apesar de ser óbvio? É porque aquele que não conhece Jesus, ele enxerga com mais facilidade a porta larga. Eu diria até que ele nem enxerga a estreita. Então o autor do texto está dizendo: olha, tem a estreita e tem a larga, mas importa que você entre pela estreita. E aí ele começa a lançar para nós aquilo que é um desafio para o cristão, porque é um desafio, porque não é simples demais, mas não é fácil. E aí ele diz: pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. O que é que o texto está dizendo?
é que muita gente, mas muita gente, que o texto não diz assim, uma parte vai entrar pela estreita, uma parte vai entrar pela larga. O texto diz, muitos é o que vão entrar pela larga. E entrar pela porta larga tem uma explicação, é mais fácil, é mais simples, exige menos de mim e de você, porque muitas vezes a porta larga ela já está até aberta. Não é nem uma porta grandona que você tem que empurrar, não. A porta já está aberta. E aí o texto começa nos dizendo assim, o texto não diz, tem a porta estreita e tem a porta larga. Pense bem. Não é assim. O texto está dizendo, entre pela porta estreita. E se você quer fazer a vontade do Senhor, você não tem opção. Queria já começar dizendo assim. Pastor, mas e aí se eu pensar? Não tem que pensar. O texto está dizendo, entra pela porta estreita. E aí ele diz que muitos vão entrar pela porta larga, mas muitos mesmo. Só que essa porta larga, o texto já nos diz que é o caminho que leva à perdição. E qualquer pessoa, mesmo que não seja crente, mesmo que nem tenha muita simpatia por Jesus, se você perguntar a alguém que nem é crente, se ele quer um caminho bom ou um caminho de perdição, mesmo que ele não seja crente, ele vai dizer, eu quero o caminho bom. Ninguém em sã consciência vai dizer, eu quero o caminho da perdição. E se a gente tem essa clareza, e se para nós é tão fácil entender que uma porta é boa e a outra é ruim, por que que ainda tem gente, inclusive crente, paquerando a porta larga? Por que que tem gente namorando com a porta larga? Por que que tem gente testando a porta larga? Por que que tem gente pagando para ver se a porta larga é ruim mesmo? Aí no segundo texto que nós lemos, que está lá em Lucas, corre lá em Lucas 13, 24, ele faz uma outra abordagem sobre a porta, já de um jeito diferente. Que ele diz assim, no 24, cadê? Está na tela? Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Observe que o primeiro texto que a gente leu era uma ordem, era entre pela porta estreita. Porque a porta larga leva à perdição e muitos vão entrar por ela, mas você precisa entrar na estreita. Nesse texto, a gente já lê assim, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Há aqui um reconhecimento de que não é fácil. Há aqui um reconhecimento de que você pode estar sujeito a uma situação onde você vai ter que escolher. Você vai dizer, volta o texto lá, pode deixar o texto na tela. E aí ele diz assim, esforcem-se para entrar pela porta estreita. É como se ele estivesse dizendo assim, vai ter uma vontade grande de usar a porta larga. Vai ser difícil olhar a porta estreita. Mas vocês precisam se esforçar. Esforce. E aí ele diz o porquê. Ele diz, porque eu digo a vocês que muito tentarão entrar e não conseguirão. No primeiro cenário, a ordem é, entre pela porta estreita, porque muitos vão entrar pela grande. Aqui nesse segundo ele está dizendo, esforce, porque tem muitos que vão tentar e não vão conseguir. Aqui já não é nem mais aquele que não quer nem olhar para a porta estreita. Aqui é aquele que até está tentando, mas vai chegar um momento que alguns vão tentar e não vão conseguir. E se você começar a pensar, se você lê a Bíblia, e se você conhece os alertas para você entrar no reino dos céus, você vai ver que tem gente que vai chegar na porta e não vai conseguir entrar. Tem gente que vai dizer, mas em seu nome eu fiz tantas coisas. E vai ouvir assim não sei nem quem você é. Toda vez que eu vejo esse texto, é duro, eu fico imaginando, eu oro a Deus, Senhor, não me permita ser um dos que vai ouvir, eu fiz muitas coisas, você fez muitas coisas, mas eu não sei quem você é. E aí eu fiquei pensando, porque essa mensagem ela é tão óbvia e ela é tão clara, no sentido de que ninguém em sã consciência vai escolher uma porta que leva à perdição. Por que a gente precisa se esforçar para entrar na porta estreita, se deveria ser o automático? Porque essa decisão de escolher a porta estreita ou a porta larga, ela só deveria ser difícil para quem ainda não escolheu por Jesus. Você não tem Jesus, você pensa, eu vou aceitar esse Jesus ou eu não vou aceitar esse Jesus? Para essa pessoa parece que é mais claro ela ter dúvida sobre as portas. Mas para quem já aceitou Jesus, não faz sentido ter dúvida sobre qual porta entrar. Até porque o texto não dá
duas alternativas ou duas condições de opções boas. Ele diz que só tem uma opção. E aí, se você quiser fazer uma firula para dizer, não, aí o texto está falando da igreja, o texto está falando da caminhada, não, o texto está falando de entrar ou não entrar no céu, de estar ou não estar no propósito que Jesus tem para você. Aí a gente vai lá em Filipenses agora e vai conectar com um texto que vai começar a clarear a sua cabeça. Lá em Filipenses 3, está junto lá, um pouquinho depois, mais para frente. Todos os enses estão juntos. Filipenses, Colossenses, é assim que eu gravo, viu? Os enses estão juntos. Aí como você acha um Colossenses, você acha Filipenses. Diz assim, ó, presta atenção nisso. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Põe aí mais o 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você quer um motivo para você caminhar em uma coisa para fortalecer você na dificuldade? Você precisa começar a deixar para trás aquilo que você carregava antes de decidir por Jesus. Esse texto aqui que a gente acabou de ler de Filipenses, nos mostra um objetivo. Pastor André, outro dia que pregou sobre foco, é um objetivo claro. Se você aceitou Jesus, porque você gostou aqui da igreja, ou gostou da igreja que você está, se você estiver assistindo pela internet. Se você aceitou Jesus porque se emocionou quando descobriu que ele morreu por você, porque foi uma história bonita, porque você assistiu o filme e ficou com dó de quanto ele apanhou. Se você aceitou Jesus por qualquer outra razão, que não foi ir para o céu e viver eternamente com ele, você talvez esteja com seu foco desalinhado, e foco desalinhado faz você olhar com tentação e paquera para a porta larga. Como é que a gente resolve a tentação da porta larga? Prosseguindo para um alvo claro. Se o meu alvo é Jesus, eu preciso abrir mão de tudo aquilo que é contrário e antagônico a Jesus. Pastor, mas depois que eu aceitei Jesus, tudo ficou mais difícil. Quem tem essa experiência, diga amém. Depois que eu aceitei Jesus, tudo ficou mais difícil. A gente tem essa sensação, né? E por que eu digo que é uma sensação? Porque não é verdade. Você vai dizer, pastor, que você não sabe o que eu estou passando, pois que você está falando que não é difícil. Deixa eu te dizer por que não é verdade. É que com Jesus e sem Jesus é difícil. A diferença é que com Ele, por mais difícil que seja, você tem a certeza de que o final você vai vencer. Experimenta passar por essa prova que você está passando aí sem Jesus, para você ver. Aí você vai começar a aprender o que é difícil. Imagina você estar numa situação que você não tem um controle, que você não consegue resolver, e você não tem ninguém que tenha o controle. Com Jesus você pode até não ter o controle, e é até bom que você não tenha. Mas Ele, no final, te dá um resultado positivo. A sensação de dificuldade que a gente tem, ela é a mesma de quem não tem Jesus. A diferença é que quando a gente olha para a dificuldade, a gente sofre. Mas quando a gente olha para quem está no controle, a gente consegue avançar. Não tem pessoa que não é crente que tenha vida fácil. Eu não sei você, mas eu não considero fácil todo dia plantar uma semente que vai me levar para o inferno. Talvez você tenha que começar a mudar a perspectiva. O que o texto diz é, eu deixo para trás as coisas que me trouxeram até aqui, e agora eu prossigo para um alvo, e é um alvo claro. Bota lá o 14, o verso 14 de novo, na tela. Ele prossegue para um alvo claro. Esse alvo está definido, e esse alvo não vai fazer com que ele paquere a porta larga. O que Deus colocou no meu coração, olha lá o 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o seu objetivo? Você quer alcançar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus? Ou você está só com medo do inferno? Queria que você pensasse nisso. Porque o medo do inferno pode fazer apenas você ficar no meio do caminho. E aí a Bíblia tem uma orientação, se você for um desses que vai ficar no meio do caminho e ficar morno. É só você ler um pouco mais. O que os textos estão nos dizendo é, não temos alternativa e não temos o direito de olhar para a porta larga se temos Jesus.
se temos Jesus, se você se converteu de verdade, se você tem clareza de que seu objetivo é ir para o céu, você só tem uma porta para entrar. Pastor, mas o texto diz que a porta é estreita. E se a porta é estreita, talvez seja difícil de entrar, talvez seja difícil passar por ela, talvez seja difícil até chegar até ela. Deixa eu te dizer, eu não sei se você fica animado ou triste com isso, mas a Bíblia me diz que na porta estreita nem todos vão passar. Talvez você esteja pensando, poxa, o pastor devia dizer, não, todo mundo vai, que aí eu dou uma animada. Quando eu olho para prossigo para o alvo do chamado, eu penso num atleta numa competição. Um atleta numa competição, pensa numa corrida, pensa em qualquer competição que alguém vai disputar com alguém. Numa corrida, todo mundo chega em primeiro lugar? Todo mundo chega em segundo? Não. No pódio só tem lugar para 3. A diferença é que no céu tem lugar para todos aqueles que aceitam correr no caminho certo. Aqui não é sobre tem oportunidade ou não tem oportunidade. Aqui é eu escolho pagar o preço que a oportunidade merece. Eu estou todos os dias reclamando que a porta é estreita, com a mão na fechadura da porta larga? Talvez você esteja reclamando que a porta é estreita e nem perto da porta estreita você está. Talvez essa semana, nesse momento, agora aqui na igreja, tenha sido o único momento que você ouviu falar de Jesus. Talvez essa semana, essa leitura bíblica que a gente acabou de fazer, tenha sido o único texto que você leu. Sabe o que é isso? Você está olhando para a porta estreita com a mão na fechadura da porta larga. Você até sabe que a porta estreita existe, você até sabe que ela é a melhor opção, mas você está com uma preguiça danada de ir até ela. O que o texto está dizendo é, eu prossigo para um alvo claro, prosseguir é sair do lugar, é fazer o que precisa ser feito, é sair da zona de conforto, é pagar o preço que precisa pagar. Aquele atleta, o Usain Bolt, sabe um negão que corre pra caramba? Ele disse, eu treinei 10 anos para poder ganhar a minha primeira corrida em 9 segundos. A gente vê aquele cara correr, ele não é normal. Aquele cidadão não é normal. O pessoal diz até que ele treina lá, diz que o pessoal deixa o leão 15 dias sem comer, solta atrás dele. Diz que é isso que faz ele... Estou brincando. Mas se você vê, não é normal. Você concorda que nem todo mundo vai conseguir disputar com ele? Seria justo se alguém chegasse lá e dissesse, não, peraí, tem aqui, pastor sobrinho aqui, tá fora de forma, mas ele vai entrar, ele vai chegar em primeiro também, peraí. Vem cá, Usain Bolt, vem cá. Bota uma algema aqui nele, no sobrinho. Apesar de que agora eu estou correndo, mas estou fora de forma ainda. Algema os dois aqui, e os dois vão chegar juntos, porque é justo que eles cheguem juntos lá na frente. Aí ele vai dizer, mas eu tenho percorrido um caminho de treinamento, abrindo mão de coisas, me privando de outras coisas, treinando, me capacitando, para fazer essa corrida em 9 segundos, e alguém que não consegue fazer ela em 1 minuto tem que chegar primeiro que eu, tem que chegar no mesmo lugar que eu? O que o texto está nos dizendo é, existem 2 portas, e essas portas estão claras. Para quem não quer Jesus, a porta larga está piscando lá com luz e chamando, e para quem tem Jesus, a porta estreita está lá bem clara chamando. Só que o caminho para a porta estreita, segundo o que a Bíblia diz, ele é um caminho difícil. E por ser difícil, eu e você estamos tentados todos os dias, mas todos os dias mesmo, estamos tentados a dar uma olhadinha para a porta larga. E aí, talvez você tenha que definir na sua cabeça um conceito de como é que eu vejo com clareza essa porta? Porque quando a gente pensa assim, eu não sei você, mas eu que sou muito visual, eu imagino assim, a porta larga mesmo assim, até sem fechadura, fácil de empurrar, daquela que você encosta, ela abre, e a porta estreita, com dificuldade de abrir, mas que do outro lado ela dá acesso a algo que é extraordinário. E quando a gente vai em busca de um objetivo, a gente sempre olha para o que está depois da porta. A gente não olha para a porta, a gente olha para onde aquela porta está dando acesso. Se todo mundo pensasse e dissesse assim, a porta larga é mais bonita, mas ela dá acesso ao inferno. A porta estreita é mais dura, mas ela dá acesso ao céu. Não faria sentido todo mundo escolher a porta estreita? Se você soubesse,
tivesse clareza que a porta larga leva para o inferno e a porta estreita leva para o céu, mesmo que a porta larga fosse mais bonita, quem escolheria a porta larga? Não pode levantar a mão, não, viu? E por que a gente ainda escolhe? Porque nós estamos lendo um pouco, orando um pouco, nos conectando um pouco com aquele que pode ser o filtro para nos mostrar quem é a porta. E para que eu e você não fique pensando sobre a porta do jeito que a gente quer, para que não fique a gente pensando sobre, mas eu acho que essa porta, você acha que é aquela porta, e talvez alguém até consiga apresentar argumentos que pareçam aceitáveis sobre a tal porta larga. Como é que Jesus resolve isso? Ele resolve isso com um versículo, que está lá em João 10, põe aí na tela, João 10, no verso 9, diz assim, ó: eu sou a porta. Pronto, podia acabar aí, podemos ir embora. Que porta eu vou escolher? Não tem duas. Ele está dizendo, ó, eu sou a porta. Acabou com esta afirmação. Deixa o versículo aí, não tira não. Acabou com essa parte A do versículo, acabou a sua desculpa. Mas eu estava olhando para a porta larga porque eu estava na dúvida, porque a porta lá também falava do evangelho, a porta lá também tinha pessoas que estavam sendo ajudadas. Eu vi coisas que pareciam assim, parecia até o céu lá perto daquela porta. E a pessoa que estava lá naquela porta era até gente boa. Mas era larga? Era, mas era gente boa. E aí por isso eu me enganei. Sabe o que esse texto está dizendo? Está acabando com a sua desculpa. O texto diz assim, ó: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Logo, quem não entra por essa não será. Não tem outra alternativa. Ele diz, entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu não sei você, mas aqui na terra, se eu pudesse, eu já estava na roça, já tinha me picado para o interior, já estava vivendo fora desse ambiente. E se parece para você legal procurar um ambiente saudável aqui, por que não está parecendo legal para você procurar o ambiente perfeito na eternidade? Você vive dizendo, pronto, para você não se chatear, eu vivo dizendo que eu quero ter uma vida melhor, mais saudável, mas eu vivo dizendo um bocado de coisa. Mas por que na hora de escolher onde eu vou passar a eternidade eu não tenho essa clareza? Por que ainda como cristão, eu e você, ainda estamos olhando de um jeito perigosíssimo para a porta larga? Talvez eu e você, e eu estou falando eu e você, aliás, talvez você, isso eu posso falar que eu tenho clareza, talvez você ainda não tenha percebido que só há uma porta. Pastor, mas a outra também está lá, mas você olha para ela se você quiser. Quando você decide por Jesus, você foca na porta estreita e nada mais importa. Pastor, mas vai ser mais difícil, mas eu vou ter que abrir mão de um bocado de coisa. É uma escolha que você tem que fazer. Você quer viver essas coisas que você considera legais aqui e ficar eternamente no inferno, ou você quer ajustar os trilhos do seu trem para ele passar na porta estreita e você ficar eternamente na presença de Jesus? Outro dia alguém me falou assim, quando eu estiver no céu, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou procurar Pedro, eu vou procurar não sei quem, e aí começou a listar o nome de pessoas, heróis da fé e pessoas importantes da Bíblia, que ele disse, não, eu tenho que perguntar aquilo, tenho que perguntar aquilo outro. E aí eu vi um vídeo interessante que a menina fazia uma ilustração sobre encontrar alguém no céu, né? Imagina que ela encontrou lá o apóstolo Paulo. E aí ela disse assim, me conta como é estar eternamente com Jesus. E aí ele responde assim, me conta como foi estar com ele eternamente lá dentro de você. E eu e você temos o poder incrível de ter dentro de nós o Espírito Santo de Deus, e todos os dias nós estamos abrindo mão desse relacionamento, muitas vezes porque estamos de olho bem conectado na porta larga. Pastor, mas eu sou tão certinho, eu não roubo, eu não mato, eu não peco, eu sou um santo. Como é que eu posso estar olhando para a porta larga? Basta você não olhar para a estreita.
E eu fiquei essa semana encucado, porque todas as vezes que aconteceu algo ruim, algo que me abateu, algo que me fez pensar em alguma coisa, eu ficava pensando, a semana toda foi assim, eu ficava pensando, se eu mantiver o meu olho na porta estreita, se eu mantiver a minha visão conectada no propósito que Deus quer que eu tenha, eu nem vou ter tempo de olhar para as coisas que me atraem para a porta larga. Não é sobre você ser forte, porque você não é. É sobre você fazer o que Deus quer que você faça, para que Ele se manifeste forte em você. Pastor, mas quando eu pego o celular, eu tenho uma vontade louca de ficar vendo as coisas lá do Instagram, e é difícil ver. Eu não consigo pegar o celular e ler a Bíblia. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que começar a orar para Deus deixar você ver a Bíblia no celular? Não, você tem que largar o celular e pegar a Bíblia de papel. É simples assim. Pastor, mas a Bíblia de papel me dá uma preguiça, me dá um sono. Aí você começa a pensar, eu vou ficar com sono agora e depois eu fico acordado para sempre no inferno? Ou eu vou agora lutar e percorrer o caminho estreito e passar pela porta estreita para estar eternamente com Jesus? Pastor, mas não é só isso não. É porque no meu casamento, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. O senhor não sabe a luta que eu estou enfrentando. Deixa eu te dizer, parabéns, seu casamento, você e o seu esposo, você e a sua esposa, são um só. A luta é de um só. E se vocês estão caminhando para a porta estreita, deixa eu te dizer, vai ficar mais difícil ainda. Mas o texto não fala sobre a dificuldade do caminho, ele fala sobre a recompensa. E se não faz sentido para você a recompensa de depois da porta, não faz sentido para você a jornada. Talvez você esteja sofrendo por causa das dificuldades, porque você está olhando para a jornada e não para a recompensa. O que o texto nos diz é que há uma porta estreita que vai nos levar para a presença permanente com Jesus. Não sei você, mas te alegra a possibilidade de você ficar para sempre com Jesus? Não está parecendo não que te alegra. Desculpa, mas não está parecendo não. Te alegra a possibilidade de você pensar assim, caramba, eu vou ficar eternamente com Jesus. Isso te deixa triste ou te deixa alegre? E por que a jornada para isso te deixa triste? Por que você se alegra com a possibilidade de estar eternamente com Jesus, mas se entristece com a jornada que vai te levar a isso? Você percebe que não faz sentido? É porque você olha para a jornada, e você não precisa olhar para a jornada, você precisa olhar para o objetivo. Você precisa olhar para o final. A jornada é você e Jesus. E talvez você esteja caminhando na jornada sozinho. Talvez a porta larga esteja tentando você. E talvez a porta larga pareça para você um grande negócio, porque para ela não há jornada. Você só acelera para frente. Mas para o céu há uma jornada. E o mais interessante da jornada é que você não faz ela sozinho, você faz ela com quem conhece o caminho, com quem pode te livrar do mal. Você imagina se você tivesse no seu carro um GPS que te dissesse, ó, não entre nessa rua, porque daqui a pouco vai ter um engarrafamento lá naquela rua, venha por cá. Ou não vá por aqui, que aqui tem um buraco. Eu já passei aí, tem um buraco. Se você for, você vai cair. Ou não entra nessa rua agora, porque daqui a meia hora vai ter um assalto. Você já pensou se você pudesse andar na rua assim? Olha, não vai por esse caminho não, que daqui a 40 minutos vai ter um assalto lá na frente. Se você passar, não seria incrível? Se o GPS dizendo, assalto acontecendo, não ia ser legal? A jornada com Jesus é exatamente assim. Isso que você está desejando, que você acha que é impossível, que, isso é maluquice, é a jornada com Jesus. É você caminhando com Ele e Ele te dizendo, ei, aí não, aí é porta larga, sai daí. Mas por aqui está mais difícil, mas aqui é o caminho da porta estreita, é esse aqui. Mas, Senhor, eu vou por lá, quando chegar lá na frente, tem um atalho que eu volto para o caminho da porta estreita. Ele vai dizer, rapaz, quem fez o caminho foi eu, vá por aqui. É essa jornada que o texto está propondo para mim e para você, é a caminhada com aquele que conhece o caminho. Eu e você, como cristãos e como humanos inteligentes que somos, o que é que a gente faz todo dia? Deixa a dúvida tomar conta do nosso coração. Se a gente tivesse a certeza do nosso objetivo com Jesus, nenhuma dúvida nos abalaria pelo caminho. Nenhuma dúvida. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Agora, por exemplo, em São Paulo, está proibido na Câmara de Vereadores, não sei se vocês sabem, mas em todas as câmaras de vereadores do Brasil, antes de começar a sessão, é feita a leitura de um texto bíblico, um versículo bíblico, e às vezes uma oração, mas a leitura do texto bíblico era obrigatória em qualquer Câmara de Vereadores do Brasil. Agora está proibido já em São Paulo.
Porque alguém alegou que é, assim, se vai ler um versículo bíblico, tem que ler, então, também de outras religiões. Aí, alguém lá em São Paulo falou, rapaz, faz sentido isso aí. Aí os cristãos de lá, vereadores, disseram assim, rapaz, faz sentido mesmo. É melhor a gente ficar quieto aqui. Aí os cristãos que estão fora de São Paulo pensaram assim, é lá em São Paulo, não é aqui, deixa esse negócio quieto lá, não vou me meter não. Mas começou lá. E se funcionar lá, o que é que impede de funcionar em qualquer outro lugar? O que é que impede de amanhã ou depois, você está saindo na rua, você sabia que aqui na Bahia já tem uma orientação de governo, de você não poder falar para a pessoa assim, tipo, a pessoa está numa outra religião e você fala assim, Jesus pode te salvar disso aí, Jesus pode te dar um caminho. Tipo, se você dizer que ela precisa abandonar aquilo e ir com Jesus, porque Jesus é o caminho. Já há uma orientação de lei que proíbe você de fazer isso. É porque pouca gente sabe, ainda bem que pouca gente sabe. Mas você corre o risco de você dizer assim, ó, você pega uma pessoa, por exemplo, de uma religião de matriz africana e diz assim, ó, isso aí vai te levar para o inferno, aceite Jesus. E ela se sentiu ofendida, a lei protege ela. E aí você começa a negociar, porque você começa a dizer, mas realmente não é justo dizer para ela que ela tem que aceitar Jesus, porque ela tem o direito de seguir o caminho que ela quiser. Não parece verdadeiro a gente dar essa opção? Sabe o que é que a gente faz quando a gente está fazendo isso? A gente está apresentando para ela a porta larga. A gente está dizendo assim, ó, eu conheço a porta estreita e ele é o único caminho, mas como eu não quero te ofender, eu estou dizendo que você, se quiser escolher a porta larga, está tudo certo para você, eu vou te amar do mesmo jeito. Essa tolerância está nos tornando cristãos covardes. Nós estamos deixando de pregar o Evangelho para falar de Jesus como uma alternativa. Jesus não é uma alternativa. Jesus é a única escolha. Nós estamos colocando Jesus como alternativa para as pessoas. Olha, se você aceitar Jesus, você vai ter sua vida transformada. Mas se você não quiser aceitar Jesus, está tudo certo, porque Deus te ama do jeito que você é. E aí a gente começa com esse discurso que parece que não tem solução. Essa semana passada eu ouvi algo que eu considero incrível, que foi assim. A pessoa disse assim para mim, a porta da igreja é larga, mas a do céu continua estreita. Você pode entrar na igreja do jeito que você está, não tem problema. Se você está assistindo a gente, se você chegou aqui hoje, está com vício de droga, de álcool, está com prostituição, com o que for que está lhe levando para o inferno, a porta está aberta para você entrar. Mas você só consegue entrar na igreja assim. No céu você não consegue. Pastor, mas Deus não é amor? E é por isso que Ele quer que você se conserte. E Ele aceita você e tolera você e te ajuda a mudar. A porta da igreja é imensamente larga, mas a porta do céu continuará estreita. O que Jesus ministra no meu coração é, nós não podemos negociar o acesso ao céu por conta de magoar ou deixar as pessoas tristinhas. Se a palavra de Deus deixa você triste e não gera conforto em você, não gera conserto em você, é algo que você vai responder. O meu papel não é tratar você, o meu papel é pregar para você e dizer para você que não há uma outra escolha, não há alternativa. Nós não vamos negociar sobre possibilidades de ir para o céu, porque só há uma possibilidade, é Jesus. É o sacrifício que Ele fez na cruz. E sim, você precisa parar de viver as coisas que você vivia antes dele e começar a viver as coisas a partir dele, que sim, podem ser mais difíceis, sim, podem ser mais duras, sim, pode ser que você abra mão de alguma coisa, mas você vai estar conquistando a eternidade. E agora você vai ter que decidir, o que é que importa para você? É uma vida feliz momentânea aqui até você morrer, ou a vida eterna com Jesus? Se a vida eterna com Jesus faz mais sentido para você, você precisa começar a desapegar desse momento alegre que você está vivendo aqui. O cristão não aceita Jesus para melhorar de vida. O cristão aceita Jesus para ter acesso à vida eterna. Pastor, mas eu aceitei Jesus, ficou tudo mais difícil. Parabéns. Nada que você faça vai ser mais difícil do que o que Jesus passou. Pastor, estou carregando uma cruz pesada. Quantas chicotadas você tomou? Quantos amigos te abandonaram na hora de você carregar a cruz? Nada do que você faça, não tem nada que você me conte aí, não tem nada que você fique pensando sobre a sua jornada, que é mais difícil do que a jornada que Jesus enfrentou como homem, para mostrar para mim e para você que era possível.
e ele disse que ia preparar lugar. E se você acredita que o lugar está preparado para aqueles que o seguem, você precisa começar a segui-lo. Se você não seguir, eu tenho uma notícia para você: não tem lugar. Pastor, mas isso é muito duro. É isso, mas a vida é dura para quem é mole. O evangelho não é para quem quer moleza, o evangelho é para quem quer vida eterna. O evangelho é para quem quer abandonar as coisas do mundo e seguir Jesus. O texto não nos apresenta duas possibilidades, porta larga e porta estreita. O texto nos apresenta uma possibilidade: entre pela porta estreita, se esforce pela ir pela porta estreita. O texto nem cita a porta larga como uma possibilidade. Ele diz, entre pela porta estreita, se esforce, e depois ele diz, eu sou a porta. Você não vai inventar uma porta que não seja a porta que Jesus está dizendo para você. Não tem argumento que você apresente que mostre uma alternativa. Não existem duas portas estreitas, não existem dois caminhos difíceis, não existe um caminho difícil ou mais ou menos, só existe um caminho. E se você não desejar e não agir na direção desse caminho, a sua vida vai ser só uma vida difícil que te leva para o inferno. E deixa eu te dizer, se você não pode controlar a sua vida para que ela seja boa, e você precisa passar uma vida difícil, então passe pelo menos uma vida difícil que te leva para a eternidade. Porque você passar uma vida difícil, e no final ainda saber que isso te levou para o inferno. Eu quero finalizar dizendo para você, que nós vamos, a partir de agora, cada dia que passa, viver tempos mais difíceis. Se você está esperando algo melhorar para caminhar com Jesus, eu não tenho uma notícia boa para te dar, não. Se você está esperando melhorar, não vai melhorar. Agora, se você decidir por Jesus, aquilo que para as pessoas é insuportável e difícil, para você vai ser só uma medalhinha que você vai colocar para chegar lá no final da corrida, você ter um grande troféu. Importa para você, no final da corrida, estar com Jesus para sempre? Se esse é o seu objetivo, você vai enfrentar e vai vencer todo e qualquer processo da jornada para no final estar com Ele. Não existem duas alternativas. Você só tem Jesus. E se você chegou aqui, ou se você está assistindo a gente, pensando sobre, aceito Jesus ou não aceito Jesus? Eu aceitei Jesus. Mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou orando o suficiente? Será que eu estou lendo a Bíblia o suficiente? Se você está pensando nessas coisas, provavelmente você não está. Não é suficiente. Se isso está te gerando questionamento, provavelmente você precisa fazer mais. Mas a coisa incrível do texto de João 10, que a gente leu, vamos finalizar lá com João 10 de novo. João 10, 9, olha como é que ele diz, ó. Põe na tela aí, João 10, 9. Eu estou lendo aqui, mas põe na tela. Se eu não ler na tela, eu tomo bronca. Cadê? Aí, ó. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Você quer ser salvo? Fiquei preocupado agora, hein? Quem quer ser salvo, diga amém. Amém. Deu uma melhorada boa agora. Quem quer ser salvo, diga amém. Amém. Só tem um jeito de ser salvo. É entrar pela porta estreita. Se você está negociando, se você está procurando moleza para viver o Evangelho, você está caminhando a passos largos para ir para a porta larga. E a porta larga não dá acesso a um outro lugar que não seja inferno. Se isso não ficar claro para você, nada mais vai ficar. E aí ele diz o seguinte: quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Se seu objetivo é estar eternamente com Jesus, você precisa decidir hoje caminhar com Ele agora. Não é caminhar com Ele amanhã, não é caminhar quando os seus problemas estiverem resolvidos, nem é caminhar quando as coisas melhorarem, nem caminhar quando seu marido ou quando sua esposa estiverem melhor, não é caminhar quando você arranjar um emprego, não é caminhar quando sua vida financeira estiver melhor, não é caminhar quando você arranjar um namorado, não é caminhar quando estiver do jeito que você quer que esteja. É agora. É agora. Fica de pé.